Opa, tudo bom? Meu nome é Rafael Brum e esse é o primeiro episódio do Atrás do Gol Podcast. Vai ser um podcast sobre futebol. Nós somos apenas amigos que gostam muito de futebol e a gente quer falar sobre. Um dos amigos que vai estar aqui com nós hoje é o Henrique Amaral. Henrique. Olá, tudo bem? É nóis. Henrique, se tu quiser falar um pouco mais sobre si, sobre o que tu Eu, faz. eu faço geografia, eu gosto de falar sobre geografia pra caralho e futebol. Eu tenho 19 anos e sou um grande torcedor do Passo Fundo. E é isso. Legal, exatamente porque tu é de Passo Fundo, né? Caso aí Exatamente, e esse o detalhe. ouvinte não tenha conhecimento sobre. Bom, o outro que tá aqui com a gente hoje é o Eric. Eric, se tu quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Opa, gurizada, meu nome é Eric Pezzi, eu tenho 19 anos, eu moro em Porto Alegre e eu faço matemática. Bom, hoje, como já ficou bem claro aqui pelo começo do podcast, a gente gosta muito de futebol e o assunto na qual a gente vai falar hoje é a volta da Libertadores e como as expectativas para os times brasileiros nessa volta para a Libertadores. O primeiro jogo dos times brasileiros, já 15 desse mês, agora de setembro, já vai ter jogo. O Atlético Paranaense joga fora contra o Jorge Wilstermann. O Santos joga em casa contra o Olímpia. E esses são os jogos dos times brasileiros, pelo menos, que vão ter na dia 15. Se vocês já querem começar falando sobre algum time específico, Eu só citar algum ressaltar time o, específico. o Santos, né, que ganhou as duas primeiras partidas com o treinador que era o Gesualdo. Agora tem o Cuca, né, num grupo tecnicamente fácil, Delfim, Defeito e Justiça e Olímpia. Sim. Acho que classifica, mas tem que ver ainda se o Cuca vai ajeitar esse time, que tava bem bagunçado no começo, mas tinha garantido 2 vitórias. E é isso. Não tá mal no brasileiro, né? Não tá mal no brasileiro. Parecia que ia ir mal, mas o Cuca ajeitou o time no brasileiro. E tem que ver ainda, né? Antes de começar o brasileiro, o Santos, por causa das notícias das dívidas, né, e tá realmente muito endividado, se dizia que alguns até falavam que ia brigar pra não cair, né, mas tá se mantendo, tem feito bons jogos, as atuações do Marinho, principalmente, tem ajudado muito o time, e até agora não surpreende, mas também tá acima da expectativa. Bom, sim, deve passar, né? Deve passar da fase de grupos. Não tranquilamente, mas deve passar, pelo menos. Sem Pelo grandes menos, dificuldades. Tem um elenco mais forte que os outros times, né? O próprio Olímpia, que tá no grupo que é o time mais de peso, tá em quarto colocado do Campeonato Paraguaio, né? Um campeonato deve fraco, ganhar esse jogo do Olímpia, né? Não é um jogo provavelmente. fácil, mas tem tudo pra ganhar. Sim, É. o outro jogo do dia 15 é do Atlético Paranaense, que pega o Jorge Wilstermann fora. O Atlético Paranaense tá mal, o Jorge tem, o grupo tá embolado, né? Todo mundo com 3 pontos. E o Penharol, Colo-Colo, que é um time que sabe jogar Libertadores. Não querendo me precipitar aqui, mas eu acho que o Atlético Paranaense é um dos candidatos aos brasileiros que não passam da fase de grupo. Eu já não cravo, com certeza, mas já tem esse jogo muito difícil contra o Não Wister. parece grande coisa, né? Pelo que tem Não mostrado no parece, brasileiro. já perdeu o técnico aí agora nas primeiras rodadas do brasileiro. Dorival foi demitido Perdeu e bastante jogador, né? perdeu bastante jogador comparado ao Virado. ano passado. E não E sei não se repôs a altura, né? Eu lembro que os torcedores estavam cobrando bastante isso no E começo do ano. uma é, sequência horrível no Campeonato Brasileiro, com 4 derrotas e um empate. Aí, posterior ao dia 15 ali, no dia 16, a gente tem o Inter jogando no Beira-Rio contra o América de Cali. Também não é grande adversário. O Palmeiras fora contra o Bolívar. E dia 16 também o Grêmio fora contra a Universidade Católica. Jogos fáceis, né, pro time brasileiro. Aparentemente sim. Aparentemente sim. 3 jogos que não. Apesar do Grêmio não tá mostrando futebol também em alto nível, né? Os últimos 3 jogos foram muito ruins, na verdade. Conseguiu perder para um time da Série B do Campeonato Brasileiro, numa decisão em casa. E
O time jogando muito mal contra o Sport Mesmo também. tendo sido campeão, foi uma apresentação bem... Bem pífia. Foi ruim de ver aquele jogo, na verdade. O É, Palmeiras o é outro América que não joga futebol faz um tempo já. tá se dando bem porque tá empatando, né? Senão já teria perdido o técnico, provavelmente. Vai com uma pressão absurda pra jogar Libertadores. Mas ainda tem elenco, né? Tipo, as peças, comparado com o Bolívar, por exemplo... Contra o Bolívar, né? Complicado. Não querendo também desmerecer o Bolívar. O Bolívar tá aqui na Libertadores, né? É, o América de Cali, por exemplo, tá em oitavo do campeonato colombiano, mas tá no início também do campeonato colombiano. Sim, o Inter desses três, pelo menos, eu acho que no momento, pelo menos, é o melhor. É o líder do campeonato, futebol bem jogado, ajeitou o time, perdeu o jogador importante, o Guerreiro, mas o Galhardo tá indo muito bem. O Inter tá numa fase boa. Não sei se mantém, mas tá numa fase muito boa. O Palmeiras, ele tem um problema sério que ele trouxe jogadores que estavam jogando muito bem e que hoje, se for pegar só a atuação deles pelo clube, não jogam bem. Casos aí do Lucas Lima, Zé Rafael, Scarpa. Claro que tem uma questão toda do coletivo. O coletivo não tá rendendo, o esquema Sim, tático sim. parece que não funciona. Mas as individualidades também estão Sim, muito e abaixo. tem até um monte, gera até na internet, no Twitter lá, assim, principalmente é muito meme de venha pro Palmeiras e para de jogar futebol, né? Futebol, Perca seu futebol, isso, isso aí. exatamente. E, bom, E o jogo vai um time lento e o jogo na altura, né? sim, mas o Palmeiras, bom, pelo menos o Palmeiras nos dois primeiros jogos garantiu 6 pontos. E o resto do grupo também não deve gerar muita dificuldade para o Palmeiras passar, provavelmente ele passa de grupo. No caso do Grêmio, quer continuar? Não, tem um bom time. O Palmeiras tem um bom time, né? Comparado aos outros ali, tem um elenco bom o suficiente para sustentar esse coletivo ruim. Sim. E o grupo é muito fácil, né, mano? O que pode estar aí é a altura de La Paz, que é La Paz, né? O Bolívar. Acho que é. Sim. O Guarani, que acho que é o melhor tecnicamente dos outros três. O Tigres é muito fraco. Não sei nem como é que conseguiu se classificar para Libertadores. Literalmente, o campeonato argentino é igual o brasileiro, classifica todo mundo, que fica entre os 10, parece. O grupo do Grêmio seria um grupo difícil, mas os outros dois times também muito fracos. O grupo do Grêmio e do Inter, né? Que a gente já teve o primeiro Grenal, que deu a confusão no final. Se a Libertadores tem bastante grupo assim, ou dois times disparadamente bons, ou todo mundo meio nível igual, assim, sabe? Meio ruim igual. Aí o grupo do Grêmio e do Inter, eles têm além dos dois, da dupla Grenal, eles têm a América de Cali e a Universidade Católica. Deve passar a dupla Grenal, né? A gente imagina que não vai acontecer nada. A briga ali é pra ver quem vai pegar a aqui, Sul-Americana, né? E quem vai pegar o primeiro colocado, né? Também. Quem fica primeiro. Pelo que tá se desenhando, acho que o Inter, é que tem Grenal, e o Inter foi mal em Grenal, né? Tem exatamente mesmos pontos, os mesmos gols, né? Ou tô errado? O Inter tem um gol a mais. O Inter tem 3 gols e o Grêmio tem 2 O gols. Inter tem um gol a mais. Mas, tirando isso, é a mesma pontuação, os mesmos resultados. Inclusive, eu acho que esse gol pode ser importante. Esse gol, um gol a mais feito aqui pode acabar sendo importante no final. Porque são dois times equilibrados, assim. O Grêmio não tá jogando o melhor futebol, mas são dois times equilibrados. O que eu acho que pesa pro Inter é que o Grenal agora, o primeiro já foi jogado e foi na Arena, né? Então o próximo Grenal é dentro do Beira-Rio. Olha, o Inter tá mal de Grenal, todo mundo sabe, faz tempo que não ganha. Esse é o Grenal que o Inter pode ir muito melhor que o Grêmio, tanto na expectativa de ganhar, quanto tecnicamente. O Grêmio tá mal, pegou pro time pequeno, time fraco, conseguiu perder, assim, olha, assustadoramente jogando muito mal, o time adversário jogando superior. E o Inter pode ganhar esse Grenal e ganhar um Grenal na Libertadores, sabe que é luxo, né? Apaga todos os outros que não conseguiu ganhar esse ano. A gente tem um confronto de retrospectos, assim. O Inter que nunca perdeu um Grenal pro Grêmio fora do Gauchão, mas o mesmo Inter que não ganha do Grêmio 9 jogos. E se tu pegar nos últimos 20, são 4 vitórias. Agora com o último jogo aí, eu acho que são 21 jogos com 4 vitórias. Só pra não ficar... Só pro ouvinte não estrear, o Inter nunca perdeu pro Grêmio fora do Gauchão esse ano, né? Não. Não. Campeonato fora do Campeonato Brasileiro.
Ah, tá, fora do brasileiro. Tá, sim. Ah, isso, desculpa, Tá. fora do brasileiro, isso aí. Bom, tá. Que eu acho que se enfrentaram pela Sul-Americana, se eu não me engano, acho que o Inter Tá, ganhou. sim, brasileiro. Não, é. Bom, tá. Ok, Ah, tá, eu acho que entendi, entendi, sim, eu sim. acho, sim, eu acho que a Copa do Brasil também, não. Detalhe pro América de Cali, que tá no grupo do Grêmio e do Inter, é que ele foi, acho que, tetra vice da Libertadores, nunca ganhou. Ele não tem um time muito forte na década de 80 e 70. Eu acho que a decepção do grupo, não se esperasse muito, mas eu acho que é o Católica. O Católica é um Fez, time que ele fez não jogos bons tava contra o mal. Grêmio. Fez um jogo muito bom contra o Grêmio. Ele não vinha mal no campeonato chileno. Não, Católica, tá falando da Católica, né? É. Uhum. O Grêmio não joga contra a Católica ainda, não. Não foi não, foi contra o Cali, né? Foi o Inter que jogou contra a Católica, não É, foi? Ah, É, o Inter jogou um jogo muito bem. Foi equilibrado o jogo. foi, Também foi foi, equilibrado contra. foi 3-0 no Beira-Rio. Tá, não foi um jogo que a Católica jogou mal pra caralho, entendeu? Não, não, eu também não acho, também não acho. Eu também não acho. Mano, Apesar de ter sido 3-0, eu também não acho que ela jogou mal pra olha o caralho. elenco da Universidade Católica, cara. Não tem ninguém lá. é, O- Dá pra fazer muito mais que o Inter fez. Pegar o time de hoje do Inter, quando jogar contra a Universidade Católica. Vai jogar lá, tudo bem, que daí é diferente. Mas se fosse hoje no Beira-Rio, o Inter fazia muito mais que 3 gols nele. mas essa questão do jogar lá também. Eles perderam pro América de Cali lá, né? E era na casa deles. Então, Não, eu acho que eles, assim, olha, muito, muito mal. Esperava mais pelos últimos anos, que eles sempre fazem jogo difícil. Eles não ganham, mas eles fazem jogo É, o difícil. Grêmio, o Grêmio ano passado, contra a Católica lá, perdeu na fase de grupos. Perdeu, né? É, pro jogo. Perdeu 1-0, se eu não me engano. E eles têm dois pontas atacantes que estão sempre figurando na seleção chilena. Eu não vou me recordar agora o nome deles, mas eu sei que eles são, tipo, pra jogar Libertadores, assim, jogar Campeonato Chileno, jogar nível Eu lembro sul-americano, eles são bons. era são acima da média. O Punch que tava lá. Ah, que maluco chato no ano passado. Eles estão em segundo, eles estão vice-colocados no campeonato. É, pois é, exatamente por isso que a gente tá falando que a O, gente o líder se é surpreende. que o líder é a União La Calera, que eliminou, acho que foi o Fluminense, né? União La Calera eliminou o Fluminense Sul-Americano na primeira fase. Isso. E aí, então, por isso que a gente tá comentando sobre a surpresa da Católica não ter feito um pontinho até agora, ter perdido as duas. Pode reagir, né? Pode. Mas Acho duvido muito. Anotando Você, que. Pode continuar. eu não lembro. Eu sou colorado, mas eu não lembro do jogo. Eu não me recordo como foi o jogo. Mas em questões de estatísticas, o jogo do Inter contra a Católica, da primeira rodada Pressionou o tempo do inteiro. grupo de grupos, Pressionou o tempo inteiro. o Inter teve 28 chutes, dentre eles 9 a gols, e 9 a gol, e 56% de posse de bola, enquanto o Católica chutou só 3 vezes e nenhuma a gol. Eu tenho a impressão de que a estatística não mostra muito que foi o jogo. Eu acho que a Católica, dentro do que eles vieram fazer aqui, que foi marcar basicamente, eu acho que eles fizeram o que eles queriam fazer. Só acabaram tomando 3 gols. Era um time do Inter que no começo estava bem na Libertadores, né? Ganhou todos os rivais. Acho que sofreu um pouco da Universidade do Chile, se não me engano. Até acho que teve um expulso, né, na Universidade do Chile, Ah, Foi. no pré-grupos, isso tá falando? né? Na pré-Libertadores. Sim, tá. Foram jogos difíceis. Isso eu lembro. É, bom, mas o Kudê ainda Foi, tava chegando, tinha olha, recém-chegado, né? Enfim. foi 2-1 pra América de Cali lá no Chile, né? É, Dá contra a dá Católica. pra dar um desconto tranquilo. Ah, não, eu acho que é o peso assim que ele pode fazer diferença no jogo lá no Chile. Não pode incomodar, tirar algum pontinho, mas acho que os dois, a dupla Grenal, se o Grêmio encaixar de novo, tem um futebol razoável, ganha fácil dele. E garante, né? Eu tô contigo nessa. Eu só acho que tem a questão da torcida, né? Principalmente com a falta da torcida. Tem isso também prejudica muito esses times sul-americanos de. Assim, não pequenos, mas assim que. Sabe que a expressão é mais a torcida do que o próprio elenco do time, né? Sim, claro. O Penharol é um time que ele tá sempre ali, porque ele classifica no campeonato que ele tem muito mais de poder financeiramente que tá ao redor dele, mas o grande jogador deles é a torcida, né? E ainda sem torcida, ainda tem a questão da altitude, né? Que independente de Tem torcida ou não torcida, tem altitude.
que não é favorável aos times brasileiros. Por exemplo, no grupo do São Paulo, que eu acho que é um grupo muito perigoso, visto pelo resultado de ontem do Atlético fazer 3-0 no São Paulo, que estava vindo bem no Campeonato Brasileiro, apesar de todo o problema do Diniz, né, que o time toca a bola e não faz gol. O São Paulo tá num grupo empatado, bem bolado com o River Plate, que é o mais forte disparado do grupo. A Liga de Quito é um time que a gente sabe que é complicado no Libertadores. E tem o Binacional, que é o Sim. altitude, né? Tomou uma Inclusive, goleada. já puxando que tu citou São Paulo, dia 17, Podemos seguindo, entrar nos jogos dia o 17, São né? Paulo é um dos jogos do dia 17 contra o River. E o outro brasileiro que joga dia 17 também é o Flamengo, que joga lá contra o Independiente Del Valle. Olha, esse jogo Esses dois já se enfrentaram pela Sul-Americana. pela Não, Recopa, né? Sul-Americana, pela Recopa? Pela Recopa. Recopa. Isso, pela Recopa, porque o Independiente foi campeão da Sul-Americana passado e o Flamengo da Libertadores. Sabe quando foi o placar do jogo da Recopa? Não lembro, Da mas Recopa foi 3-1, eu acho, algo assim, próximo disso. Deixa eu foi ver algum... aqui. o Flamengo ganhou, acho que bem o jogo, mas o que eu lembro do jogo não foi um jogo assim que o Flamengo teve. Tipo, acho que tem mais superioridade contra o Atlético Paranaense na Recopa do Ó, Brasil, ali na Supercopa do Brasil. aham, primeiro jogo lá foi 2-2. 2-2, né? Então, o jogo em casa, no Maracanã, o empate era do Flamengo. E aí o Flamengo meteu 3 aqui, no Independente. Mas vale lembrar que era outro Flamengo, né? Era o Era um Jesus, Flamengo ainda era o Jesus. Jesus, Era o Sim. Flamengo do Jesus. Mas tem que ressaltar o empate lá no Equador, né? Acho que é no Equador. Independente Del Valle é um bom time, né? É um O Ale Franco, esse que tá no Atlético Mineiro hoje, veio do Independente Del Valle. Era um grupo que parecia. Era um grupo que parecia difícil. Claro, o Flamengo é uma potência. Talvez vai se ganhar o Bida Libertadores. Muita chance de ganhar, né? Até agora tem voltando ao time. Mas era um grupo muito embolado no começo, quando tu falava o nome dos times, né? Times de qualidade próximas ali, o Independiente, o Júnior Barranquilla, que sempre fez uma Sul-Americana muito boa. É. O Barcelona e Guayaquil, que. Não nessas últimas Libertadores, mas teve umas Libertadores atrás que incomodou bastante, eliminou o Santos e o Palmeiras. Mas que nas duas primeiras rodadas o Independiente e o Flamengo mostraram que são superiores tecnicamente e fizeram dever de casa, né? O Del Valle, inclusive, é líder do grupo. Uma goleada. 2-3-0. Não sofreu Tá bom, gols né? ainda. Tá bom, né? Tá ótimo. Eu fiz 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, na casa do Barcelona. Não sei o nome do estádio. E jogando em casa contra o Barranquilla. Barranquilla esse que eu também achava que fosse engrossar mais o caldo aí contra... Eu também esperava muito mais esse clube aí. Há muito tempo que eles aparecem na Sul-Americana, bastante. Mas dificilmente se assustarem nos grupos. Eles foram bem contra o Atlético Paranaense, né? Na Sul-Americana. Eles foram na final, não foi? Na final? Se não me engano. Foi a final? Eu acho que foi a final. Dá uma olhada. Se tu diz, você tá falando, eu acredito. Não tenho a informação correta, mas acho que não. Foi final, foi 1-1. Jogo de ida e jogo de volta, foi 1-1. O Atlético Paranaense ganhou nos pênaltis por 4-3. Foi um bom jogo. Isso em 2018, né? A final do Sul-Americano de 2018. O grupo do São Paulo, acho que dos brasileiros ali com o do Atlético Paranaense são os dois que a gente pode... Uma surpresa, né? Mas acho que o São Paulo ainda mesmo assim, ele se garante. Dos brasileiros, para essa terceira rodada da fase de grupos, a rodada de volta, acho que é o time com um confronto mais difícil. Na verdade, o Flamengo enfrenta o Del Valle fora de casa, mas o São Paulo pega o River, né? E dado o futebol que o São Paulo apresenta, e dado o futebol que o Flamengo, né, agora parece que vai voltar a apresentar, eu acho que o São Paulo vai ter mais dificuldade de passar pelo River do que o Flamengo pelo Del Valle. Mas são dois jogos bem difíceis. Um jogo que vai ser bom de assistir é Santos e Olímpia. Não sei, acho que não tem nenhum jogo outro nesse horário das 7 do dia 1º. Santos e Olímpia, dia 15/9, 9h30, tem Binacional e LDU. Bom, assim, entre ver Binacional e LDU e ver Santos e Olímpia, eu acho que eu prefiro ver Santos e Olímpia ainda. É o Santos e Olímpia que... Terça-feira, 9h30. O Olímpia, claro, não é nenhum grande elenco, mas vai ser um bom jogo contra o Santos, assim, pra ver se o Santos tá que nem o do Gesualdo na Libertadores que ganhou, ou se ele, o time do Cuca não vai bem. Eu tô bem curioso pra ver o time do São Paulo contra o River também. Como é que o River vai jogar aqui, porque o River, a gente sabe que é um bom time, sempre, nos últimos anos,
sempre joga muita bola, né? E vai pegar o time do Diniz que não tá ruim. Tipo, ele melhorou bastante no brasileiro. Mas ainda é horrível. O E, Diniz, ele tentou implementar o sistema dele e não estava dando certo, né? Aí ele começou a tomar algumas atitudes bem drásticas, assim, que usa a parece base. muito assim de, olha, já que eu tô quase perdendo o emprego, vou arriscar. Começou a tirar alguns medalhões, começou a botar a base, jogadores da base. Mexeu muito na zaga do São Paulo, que era uma coisa muito elogiada em 2019, com o Bruno Alves e o Arboleda. A Arboleda que é um grande zagueiro, né? Foi a melhor, Bom foi zagueiro. uma das defesas menos vazadas, né? Menos Do vazado. Brasileirão. É que o Arboleda ele teve esse episódio agora em 2020, né, com uma foto dele com a camisa do Palmeiras, né? Ali queimou bastante a imagem, tipo, todo É, erro dele mínimo pesa muito, né? pesa muito contra. Então, bem complicado. Mas uma Só, rivalidade grande. só antes da gente. Eu comentei sobre o São Paulo ser o jogo mais difícil, mas eu parei pra ver aqui um pouco mais. Os brasileiros todos têm jogos difíceis, né? Eu acho que tirando o Inter joga em casa contra o América do Cali, que não é um jogo O fácil, Grêmio mas lá é um jogo difícil. O Grêmio lá é um jogo difícil. é um jogo difícil. O Mas, Palmeiras pega o Bolívar, que olha, não vai ser fácil. altitude. E outro que, falando da altitude da Bolívia, o Jorge Wilton contra o Atlético Paranaense, que é um time bem complicado, o Atlético Paranaense. Esse jogo aqui, O Atlético Paranaense vai ser o Jorge Wilson difícil, né? goleou o River do coisa, né? Do Galhardo, numa River tudo bem que tomou uma goleada na volta absurda, né? Mas lá, pelo menos um jogo de fase de grupo, pra tu perder saldo de gol, né? Eu daria favoritismo pro Jorge Wilstermann nesse jogo. Eu também. Eles O podem Atlético Paranaense nessa fase de grupos ele tá bem enrolado, né? bem Tem difícil. alguns jogos, claro que não é o foco aqui do podcast, né, que não são de brasileiros, mas Libertad e Boca Juniors Eu se ia puxar encontram. esse grupo aí. Esse jogo pode ser muito bom. O Libertad tá em primeiro no grupo, com 2 vitórias já, 6 pontos. E é segundo campeonato paraguai, se não me engano. E é o segundo campeonato paraguai. O Boca tá em segundo no grupo da Libertadores, então vai ser primeiro contra segundo. O Boca com muita camisa, né? Também não é um time ruim. Mas o Boca é aquele time que na fase de grupo ele geralmente passa em segundo, né, cara? Isso é verdade. E briga lá em cima, né, cara? É um time muito complicado de jogar contra. Mas esse grupo aqui, o Libertad, eu acho que ele vai fazer o dever de casa. Já vem várias Libertadores, o Libertad indo muito bem na fase de grupo, caindo diante, mas na fase de grupo fazendo boas campanhas. Ele vai bem. Fez jogos bons com o Grêmio, acho que foi na Libertadores passada também. Eu acho que ele foi na Libertadores. Pode ter sido na passada. Ele foi líder no grupo do Grêmio, não foi? Foi líder o Grêmio, não foi líder. Depois eu acho que ele perde pro Grêmio. Ou não. Perde pro Grêmio. A oitava Pois é. final é Grêmio e Libertad. Mas fez uma boa fase de grupos. Não, e fez boas partidas. Eu acho que o Grêmio joga melhor, mas na arena eles incomodaram bastante o Grêmio. Tem mais alguma coisa a adicionar sobre a Libertadores em si, a volta desses jogos sem torcida, né? Principalmente que é um detalhe, Nossa, um detalhe bem importante, né? Bem diferente, muito diferente, né? De tudo que a gente já viu até hoje. Pode influenciar muito, né? Muda muito. Eu acho que muda muito, muito mesmo. Libertad ganhou do Grêmio na fase de grupos na arena, 1-0. Registrado. Ano passado isso, né? Outra coisa que também volta, né? A Sul-Americana. Tem muito time brasileiro caindo nas fases iniciais. O Fluminense cai para a União La Calera. O Atlético Mineiro também cai, não recordo o time. É verdade, o Atlético Mineiro caiu, né? Não tem mais fez jogos complicadíssimos contra o Oriente Petroleiro. Ganhou de 1-0 no São Januário. Essa Sul-Americana era muito interessante pro Atlético Mineiro se tivesse continuado, né? Como foi a passada, né? Que ele perdeu pro campeão, acho que foi o Colombo. Que eles perdem. Que afinal poderia ter sido Atlético Mineiro e Corinthians, né? E aí ambos caíram na semifinal. É um campeonato que, para times que não estão na Libertadores, exemplo do Vasco, que tenta se reerguer de novo, é um baita de um título, né? Tu ganhar um campeonato internacional. E dá moral, né? Dá moral, dá dinheiro. O Atlético Paranaense, depois de ganhar a Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil. Já voltou a ser um dos times que a gente esperava muito no começo da temporada. Tudo bem que não tá mostrando tanto, mas mesmo assim, deixa o time em evidência, deixa o time com grandeza. E o Vasco precisa. O Vasco precisa muito ganhar título pra voltar a ser uns grandes, né?
É claro que o Vasco é um time com, pode-se dizer, maior dentro do cenário que o Atlético Paranaense, principalmente antes de 2018, antes do título do Atlético Paranaense da Sul-Americana, mas um título da Sul-Americana coloca o time, eu acho que me fugiu a palavra agora, mas como um dos protagonistas do Brasil, eu acho, né? Eu acho que O Atlético Paranaense foi um dos protagonistas de 2018. eu acho que é um título que valoriza. Era um título que ninguém se importava, mesmo hoje todo mundo se classificando para Libertadores. Eu acho que é um título muito importante. Acho que é um título assim que clubes que não estão na Libertadores e que estão em reconstrução é uma baita oportunidade para tu afirmar teu time de volta. O Bahia fez duas goleadas no Nacional do Paraguai de 3-0 e 3-1. Era o do Roger, era um time que estava bem no começo do ano. Hoje perdeu o Roger. Tem jogadores bons, Rodriguinho, o Rossi, pode fazer alguma coisa boa lá também. E acho que olhando aqui, são os times mais fortes. Tem o Independiente, né, que ganhou do Fortaleza. Fortaleza perdeu muita oportunidade de gol. Jogou superior assim, o Independiente, mas deixou a vaga escapar tomando gol no finalzinho do jogo. Mas olha, de resto, o Emelec, que é complicado. Não tem muito time que pode assustar. O Atlético Nacional, né, da Colômbia, que tá sempre ali. Mas de resto, nenhum time que é superior aos brasileiros. Por exemplo, o Vasco, que tá bem no Campeonato Brasileiro, e o Bahia, que não tá bem, mas não tá mal. Tá entre os 10, eu acho, do Campeonato Brasileiro. Mas é demitido o técnico, né? Porque no Brasil, se tu não ganhar todo jogo, tu não fica, né? Sim. Eu acho um absurdo essa demissão do Roger Machado aí. Mas um pecado que eu penso que foi um pecado foi o Fortaleza ter caído pro Independente. Eu vi os dois jogos muito bons do Fortaleza, perdendo milhares de chances, assim, ó, É. o goleiro independente nem tá embaixo da trave. E aí perde pro gol fora, né? Isso é aquela, né? Tem time que tem, assim, olha, um negócio absurdo com o campeonato de mata-mata, né? O Independente é uma assombração. A camisa pesou ali, né? Pesou, acabou pesando. Muito, muito, muito. E a Mas esse inexperiência. Fortaleza. Olha, a falta de frieza dos atacantes do Fortaleza, que fizeram 2 gols no jogo da volta e poderiam ter marcado pelo menos um golzinho lá no Libertadores da América. É um time que podia ir longe nessa Sul-Americana. Libertadores da América é o nome do estádio independente, né? Que é o clube que tem 7 Libertadores. Os gols perdidos acabaram fazendo muita falta, né? Bom, vocês querem adicionar uma última coisa antes da gente ir encerrando o nosso primeiro episódio do podcast Atrás do Gol? Pedir desculpa pelas merda que eu falei sem saber tudo. Aí foi. A gente pensou de gravar isso que essa semana e gravamos, achamos que não ia nem conseguir gravar. Mais tempo para escolher o nome do podcast que para gravar ele. É verdade. Que todo mundo já tinha usado com um bordão no futebol. Tinha muito nome bom que já estava sendo usado. Sim. Eric, alguma coisa também? Pra Então, finalizar? agradecer aí os ouvintes e. Bom, no mais é isso. Bom, então é isso. Esse foi o Atrás do Gol podcast. Meu nome é Rafael e a gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio do dia de hoje. E até mais. Fiquem bem.